podcast é apresentado pelo Tecnoblog. É ruim quando apenas um único player domina o seu mercado. Isso não é bom para ninguém. E o iFood ele conseguiu isso com muita maestria, né? Com várias boas implementações ao longo dos anos aí, sua estratégia. Então isso eu vejo que não é bom para o mercado. Olá, ouvinte, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Giovanni Santa Rosa. O Uber Eats encerrou a sua operação no Brasil. Com isso, a situação fica ainda mais favorável para o dominante absoluto do segmento, que é o iFood. Mas, junto com essa dianteira, a empresa também acumula práticas polêmicas de concorrência e a insatisfação dos restaurantes. No episódio de hoje, a gente conversa sobre as particularidades do mercado de delivery com o Renato Almeida. Ele é CEO da Consumer, empresa que desenvolve sistemas de gestão para restaurantes. Então aguenta aí que a gente já começa. Halo é uma das franquias mais celebradas dos games, e agora ela chega também como série. A saga, que é protagonizada pelo Master Chief, ganhou uma super adaptação que está indo ao ar lá pelo Paramount+. É isso aí, Halo é uma ficção científica que conta o conflito da raça humana contra o Covenant, uma terrível ameaça alienígena. E o Paramount+ sabe que a expectativa dos fãs é alta, por isso Halo é o maior lançamento global do streaming para esse ano. E mesmo quem nunca jogou Halo vai curtir. O universo dos games é super complexo, cheio de ação e com ótimos personagens, e tudo isso está disponível só lá no Paramount+, com novos episódios às quintas-feiras. Então, para curtir a adaptação e outros conteúdos originais e clássicos, acesse paramountplus.com.br. Você ganha 7 dias grátis para experimentar o serviço. Então não deixa de conferir Halo, a aventura mais épica do ano. O WhatsApp se tornou uma ferramenta super importante na nossa rotina e por isso a gente precisa ficar ligado nas opções de proteção que estão disponíveis por lá. Pensando na segurança do usuário, a Claro e o WhatsApp criaram uma campanha ensinando como ativar a confirmação em 2 etapas, né, Riga? É isso aí, esse é um recurso muito simples de ativar que garante uma camada extra de proteção para o seu WhatsApp. Em 3 passinhos, você resolve tudo. Passinho número 1. Vai lá em configurações. Se o seu celular for Android, é só clicar naquelas 3 bolinhas ali no canto superior direito e depois em configurações. Agora o passinho número 2, você clica onde está escrito conta. E por último, no passinho número 3, clica em confirmação em 2 etapas. E agora você só precisa criar uma senha que será solicitada quando você cadastrar a sua conta em um novo aparelho. Ou seja, é uma proteção a mais para você. E para garantir que você não vai esquecer dessa senha, o WhatsApp vai te perguntar ela de tempos em tempos, como garantia. E se você quiser saber mais sobre essa e outras dicas de segurança, acesse claro.com.br/segurança-WhatsApp. No dia 6 de janeiro, a Uber anunciou que o Uber Eats, seu serviço de entrega de comida, seria descontinuado em todo o país. O Uber Eats chegou no Brasil lá em 2016, permanecendo ativo por pouco mais de 5 anos, e apesar do anúncio de fechamento em janeiro deste ano, o fechamento oficial do serviço ocorreu 2 meses depois, no dia 7 de março. Naturalmente, muita gente ficou surpresa quando esse anúncio foi feito. O Uber Eats nunca conseguiu ser líder do setor, né, crescer muito, mas o Uber é um nome bastante forte. A expectativa era que ele pelo menos conseguisse concorrer ali com os players nacionais, o que não aconteceu de fato. Agora, além do transporte de passageiros, a Uber só atua com entregas de itens de supermercado através da Corner Shop. E além disso, em janeiro não foi dada nenhuma justificativa para a saída do Uber Eats. Foi só agora em março que ficou confirmado o que já era óbvio para bastante gente, que o Uber Eats foi, na verdade, morto pelo iFood. Quer dizer,
Pelo menos é isso que eles estão alegando, né, Riga? Então a alegação da Uber foi que o iFood, ele tinha uma conduta exclusionária, né? Que é uma prática anticompetitiva em que o dominante, né, no caso do iFood, tenta excluir os concorrentes do mercado. Isso não é só a Uber que está falando, então em novembro de 2020, né, bem pandemia mesmo, a Rappi já estava falando algo nesse sentido, a empresa entrou com uma representação contra o iFood no CAD, e o argumento era que o iFood estava aproveitando ali a posição de liderança que ele tem há muitos anos, né, para firmar acordos de exclusividade com restaurantes e parceiros. Isso acabava levando a uma concentração ainda maior. A Rappi falava que esses acordos de exclusividade, eles tinham uma duração muito ampla, tinham multas rescisórias altas, então os restaurantes, eles eram quase obrigados ali, né, segundo a Rappi, a aceitar esses acordos, porque o iFood é muito grande, tinha a maior base de usuários, ainda tem, e depois eles ficavam meio presos, né, porque tinha multa rescisória, então a saída era meio complicada. Em 2020, a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, se tornou parte interessada nesse processo da Rappi. Então a Abrazel afirmava que muitos restaurantes se tornaram dependentes do delivery na pandemia. Imagino que muita gente começou a pedir comida em casa, porque não tinha como ir ali no salão do restaurante. E aí esses restaurantes foram quase que forçados a aceitar essas condições de exclusividade do iFood. E aí, em fevereiro de 2021, então, né, pouco menos de um ano antes da Uber meio que jogar a toalha ali, a Uber entrou como parte interessada nesse processo e reforçou essa tese de prática anticompetitiva do iFood. Então, Uber Eats, Rappi, Abrazel, todo mundo contra o iFood. Na interpretação do Uber, o modelo do iFood era uma barreira para a concorrência. A empresa falava que os restaurantes aceitavam exclusividade para não serem punidos de alguma maneira pela plataforma dominante. E no fim das contas, essas representações contra o iFood levaram o CAD também a proibir, em medida preventiva, novos acordos de exclusividade com os restaurantes. No entanto, os antigos continuaram valendo normalmente enquanto o processo era analisado. E essa é uma discussão bem complexa, porque contratos de exclusividade não são ilegais pela legislação brasileira, mas já fica claro ali que o Uber tinha alguns problemas, algumas dificuldades para competir no delivery de comida. E aí não foi exatamente uma surpresa quando a empresa apontou que existia essa conduta exclusionária do iFood, e esse era um dos motivos para o fechamento do Uber Eats. E além dos aplicativos concorrentes ali do iFood reclamando, a Abrazel também, os restaurantes também não estão muito satisfeitos. Na verdade, parece que ninguém tá satisfeito com o iFood, né? Os clientes estão reclamando, os entregadores, pior ainda, estão reclamando muito, os donos de restaurantes também não. O Giovanni Santa Rosa, que a gente conhece como Gil, ele escreveu 2 especiais aqui no Tecnoblog sobre toda essa movimentação aí no mercado de delivery, que agora tem um player a menos, né? Um player que era muito capitalizado, saiu, que é o Uber Eats, e ouviu algumas queixas ali de restaurantes. Gil, o que você ouviu? O que os restaurantes estão achando do iFood que, né, é o dominante ali do mercado e parece difícil fugir dele? A primeira reclamação, a reclamação que a gente mais ouve de todos os restaurantes, é a das taxas. Não tem como fugir desse assunto. O iFood cobra aí por volta de 27% do valor do pedido quando ele faz também a entrega, né? Quando o cliente pede para o restaurante não tem uma equipe de entrega, um motoboy, enfim, uma forma aí de levar o pedido até o cliente, e o iFood usa o seu entregador. Então, nesses casos, a taxa pode chegar aí a 27%. Se fosse só isso, a gente até entendia, é caro, tem investimento em tecnologia. Mas os restaurantes também se queixam do serviço prestado pelo iFood. Eu falei com 2 deles. Um é o Buena Onda, que fica em Ponta Grossa, no Paraná. E o outro é o Generoso Burger, que fica aqui no centro da cidade de São Paulo. A Luísa, que é a dona do Buena Onda, ela reclamou da gamificação do iFood. O que acontece? O iFood agora tem um sistema de níveis, como se fosse um joguinho para o restaurante. Só que isso não leva em consideração a realidade do negócio. O que ela teve de problema com isso? O restaurante dela é pequeno, ela não tem uma operação muito grande, não tem muitos itens no cardápio. Só que o iFood só deixa ela passar de nível se ela tiver mais produtos no cardápio. Ela até chegou a falar pra mim com todas as letras: eu não vou colocar bala, eu não vou colocar pirulito no meu cardápio só pra chegar nos 14 itens que o iFood quer pra passar de nível, pra ter um ranqueamento melhor na plataforma. E o Mário, do Generoso Burger, também trouxe algumas críticas. Ele disse que o iFood muitas vezes reduz
a área de entrega possível para os pedidos dele. Então, ele está ali no centro de São Paulo, na região da Santa Cecília, de repente o iFood fala, sua região está com muita demanda, então você não pode entregar mais para 7 km, você só vai entregar para 1 km. Então, nisso ele perde muito pedido. Ele até falou para mim, se a região está com alta demanda, eu quero participar disso, eu quero aproveitar que tem muita gente pedindo para vender também, por que eu não posso? E outra questão que ele falava é o controle das promoções criadas pelo próprio iFood. O iFood, num dos casos que ele contou, criou uma promoção, criou um combo ali envolvendo a Coca-Cola, tudo mais, e ele não consegue mexer nessa promoção. Como as coisas estão aumentando de preço, ele precisava fazer um ajuste no cardápio dele, só que ele não consegue mexer naquele combo. Ele não consegue mexer naquela promoção que não foi ele que criou, foi o iFood que criou. Então, ele precisava entrar em contato com o atendimento do iFood e fazer um chamado. E isso tinha um prazo longo para ser resolvido. Então não tinha como ele controlar. Não tem um lugar na plataforma que ele chega lá e fala, não quero mais essa promoção que o iFood criou. Eu quero desativar isso, quero fazer a minha própria. Ele não tem esse controle. Ele não tem o controle sobre o cardápio dele. Tanto o Buena Onda quanto o Generoso Burger têm planos de deixar de vender pelo iFood, ficar só com entrega própria e só com venda de salão. A questão é que isso pode ser um pouco difícil, porque o iFood representa uma parte considerável da receita de qualquer restaurante hoje em dia. E não teria possibilidade, Gil, de vender por uma plataforma própria? Nessas pesquisas, entrevistas que você fez, o que você descobriu sobre como está esse mercado aí? Mobilon, existem algumas alternativas. Uma das que eu encontrei conversando com os restaurantes é o Menudino. Ele cria um aplicativo e um site para o restaurante vender diretamente para o cliente. Só que aí você começa a ter os problemas com o iFood. A Luísa do Buena Onda me contou o seguinte: se você faz uma venda pelo iFood, arruma ali naquele pedido algum jeito de divulgar sua plataforma própria, você pode ser punido, ter que pagar uma multa e perde ranqueamento dentro do iFood. Então você passa a aparecer menos. Outra alternativa que está surgindo aí é o chamado App Justo. O que o App Justo tem de diferencial do iFood? Ele está colocando os entregadores como sócios da plataforma e cobrando taxas menores e fazendo repasses maiores para quem entrega. Então ele é uma forma e uma aposta para combater uma questão do iFood, que é o pagamento baixo para os entregadores, que causa muita insatisfação, e as cobranças altas feitas dos restaurantes. E tem também uma questão de contexto, né? Muitos restaurantes ficaram muito dependentes do delivery por causa da pandemia. Como os restaurantes ficaram fechados e as pessoas não estavam saindo de casa, os restaurantes precisavam entregar para continuar suas vendas e manter seus negócios abertos, funcionando, gerando lucro, manter os negócios vivos, basicamente. Agora, com o avanço da vacinação, com as quedas nas taxas aí de Covid, muitos restaurantes estão apostando na volta do atendimento presencial, em ter cliente no salão mesmo, comendo ali no seu local. E é complicado porque não tem uma saída muito simples também, né? Vamos sair do iFood, aí tem um aplicativo próprio, mas vamos instalar um aplicativo de uma pizzaria, né? E os concorrentes também não estavam, parece que estavam meio enfraquecidos. Então, o Uber Eats, o iFood a gente sabe de muitos problemas com entregadores, problemas com restaurantes, problema com cliente, mas o Uber Eats também tinha problemas, né? Você chegou a conversar com esses donos de restaurantes sobre os problemas do Uber Eats também, né? Porque, enfim, não estão mais aqui, mas enquanto estiveram, mesmo com uma participação, né, bem pequena no Brasil, eles também não eram a solução, a alternativa, né? Isso, Riga. Uma questão é que o Uber Eats nunca teve uma taxa menor que a do iFood, então era basicamente, se você for pegar a questão de preço, de dinheiro, de bolso, pro restaurante tanto faz, você tá no iFood ou você tá no Uber Eats. Só que o Uber Eats tinha algumas questões, algumas particularidades que dificultavam as coisas. Uma delas que eu ouvi de alguns restaurantes é o seguinte: depois que o entregador pegava o pedido do restaurante, o restaurante não tinha mais contato nenhum com o cliente. E aí, se dava algum problema no pedido, se tinha alguma coisa errada, o cliente não conseguia entrar em contato com o estabelecimento e não conseguia resolver. E os restaurantes nessa acabavam tomando nota baixa, acabavam sendo mal avaliados, e eram coisas simples, coisas que, sabe, um telefonema teria resolvido, eles teriam se entendido, teria dado tudo certo, mas o Uber Eats não deixava. Outro caso que eu ouvi foi lá de Ponta Grossa, da Luísa do Buena Onda. Ela disse que o Uber Eats chegou na cidade fazendo muito barulho, prometendo para os restaurantes cupons de
entrega, prometendo material, prometendo adesivo, prometendo um monte de coisa. Só que nada disso foi cumprido. Então, muitos restaurantes deixaram o Uber Eats, mesmo antes da saída dele do Brasil, e passaram a ficar só no iFood mesmo. E isso teve algumas consequências para além da saída do Uber Eats. Essa experiência ruim que esses restaurantes lá de Ponta Grossa tiveram está dificultando a entrada de outros players. Por quê? Porque os restaurantes estão traumatizados. Eles falam, a gente já teve essa experiência ruim com o Uber Eats, eu não quero testar de novo uma outra plataforma para dar dor de cabeça de novo, eu vou ficar aqui no que eu já conheço. Claro que a gente tem algumas diferenças entre Uber e iFood, né? Então, Uber é uma empresa gigantesca, né? Uma empresa global, bem maior que o iFood, só que tem algumas desvantagens nisso, né? Então, Uber é uma empresa já consolidada em muitos países, talvez um dos poucos que eles não conseguiram e tal, foi na China, né? Que eles foram comprados, né? A operação de viagens deles foi comprada por um player local, mas ela já tem uma série ali de regras de governança, até empresa americana, né? É um pouco burocrático ali. Tem uma cultura interna que nessa transição para o delivery talvez não necessariamente foi bem traduzida, né? Não teve uma transição tão boa. E para um player tão grande, com essas características, né? Gigante, atua no mercado de corridas por aplicativo e tal, ficou mais difícil fazer adequações para o mercado brasileiro, né? Para o mercado local. E acabaram saindo. E além disso, tem também a questão de que as taxas do Uber Eats não eram lá tão baratas, podendo chegar aos 35% do pedido. Então, um valor muito significativo. Aliás, né, imagina você tirar 35% da sua margem, seja lá em qual segmento, é muita grana. Então, era uma empresa que era muito caro pro restaurante trabalhar e tinha dificuldade para se adaptar com o mercado regional. Então, talvez essa saída não seja uma surpresa tão grande quando a gente enxerga todos esses detalhes aí da operação. Enfim, para a gente entender melhor essas nuances do mercado de delivery, a gente conversa agora com o Renato Almeida, ele é CEO da Consumer, e essa empresa oferece soluções para que restaurantes implementem suas próprias plataformas de delivery com app, site e vários outros recursos aí. Bora pro papo! Fala, Renato, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Fala, Mobilon, tudo jóia? Tranquilo. Renato, conta pra gente um pouquinho sobre a Consumer e a sua experiência nesse mercado de food service, que a gente vai querer entender melhor aí os percalços, né? Quais são os desafios, e seria bom entender o que você já viu, né? Quem é você aí na Night? Bom, meu nome é Renato Almeida, né? Sou o CEO e cofundador da Consumer. Nós trabalhamos aí para libertar os restaurantes das garras da dominância do lado negro da força. A Consumer é como o Morfeu, né? O Matrix. A gente dá uma pílula vermelha para os restaurantes abraçarem a verdade e se libertar da dolorosa ignorância dos super apps. Então, nós estamos aí há 10 anos construindo sistemas de gestão, ferramentas para melhorar a venda do restaurante, organizar seus processos, vendas na internet, vendas em mesas, emissão fiscal, enfim, logística. Nós temos aí uma série de ferramentas para ajudar o dono do negócio a vender sozinho, a conseguir ter sucesso administrando o seu negócio. E é um mercado bastante dominado por poucos players, né? Na verdade, aqui a predominância do iFood no mercado de delivery do Brasil chega a 80%. Então a gente nota que nem mesmo players fortes como Uber, que recentemente anunciou a sua saída do Brasil com o Uber Eats, conseguem concorrer por conta aí de várias práticas também que a gente vai discutir neste episódio. Então eu queria saber sua opinião sobre esse tipo de domínio, né? Ter um grande player apenas nesse mercado de food service. É uma coisa que a gente deve esperar, né? Um mercado que tende a se tornar mais concentrado, ou isso está acontecendo por conta de outros fatores? Assim, eu vou ser um pouco aqui advogado do diabo e defender as duas partes, né? As empresas, eu acredito que todas as empresas aí, diariamente, né? Elas buscam crescer os seus negócios, conquistar um maior número de consumidores. E hoje nós vivemos aí um mercado de muito capital disponível para ajudar essas empresas a conquistar seus objetivos, principalmente aquelas de tecnologia, startups, que possam ter um crescimento exponencial e conseguir isso. Então, o iFood não foi o primeiro, né? Então, ele não é o único querendo dominar o seu mercado de atuação. A Uber, né? Falando da parte de viagens, né?
de mobilidade. A Uber vem tentando fazer isso a nível global. Nós temos aí o Airbnb também, com hospedagens, né? Tentando ser o elo de ligação. Enfim, e tantos outros, Mercado Livre, Amazon. Então essas são algumas empresas a nível global que têm esse objetivo, esse mesmo objetivo do iFood, que tem esse objetivo no Brasil. Então assim, com certeza, é ruim quando apenas um único player domina o seu mercado. Isso não é bom para ninguém. E o iFood ele conseguiu isso com muita maestria, né? Com várias boas implementações ao longo dos anos aí, sua estratégia. Então isso eu vejo que não é bom para o mercado. Se a gente olhar para o mercado dos Estados Unidos, isso também aconteceu lá. A pandemia, mesmo nos Estados Unidos, né, nós temos mais players dominantes, 3 ou 4 ali, mas a pandemia ela funilou ainda mais essas empresas a conseguirem um destaque grande frente aos consumidores. Mas se a gente olhar para os Estados Unidos, né, o movimento que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos estão tendo algumas iniciativas para tentar tirar um pouco dessa dominância. Então, no final do ano passado, na cidade de Nova York, foi aprovada uma lei para limitar a cobrança máxima de taxas dos restaurantes a 15%. A mesma coisa aconteceu em São Francisco, na Califórnia. Então, assim, o iFood hoje ele está aí navegando sozinho, né? Isso não é bom para o mercado, mas ele tem todos os méritos de ter conquistado isso aí com várias implementações em cima da sua estratégia. Renato, a gente estava até comentando antes da gravação, né? Eu era um dos poucos usuários do Uber Eats no Brasil, porque o Uber Eats nunca deslanchou de verdade, né? O iFood sempre foi muito dominante, né? Com 80% do mercado. E aí eu tava pegando aqui os números dos Estados Unidos, né? Que é um outro mercado grande ali de delivery. O líder ali de mercado é o DoorDash, que tem 58%. É bastante, mas não é uma dominância tão grande quanto a gente vê aqui no Brasil de um player, né? E tem o Uber Eats com 24%, Grubhub com 14%, então tá um pouco mais dividido ali. E ao mesmo tempo, né, durante essa pandemia, você pode até comentar um pouco depois sobre isso, as viagens de carro diminuíram bastante, né, no momento de maior isolamento social, e o que estava salvando a Uber eram os pedidos de delivery, né? Então o Uber Eats era o que estava dando dinheiro ali. E aí eu queria entender, né, como é que você vê a saída de uma empresa tão grande, né, com muito capital, com muito dinheiro para queimar, e se você viu algum ensinamento, né, com essa saída do Uber Eats do Brasil, e por que ninguém conseguiu chegar perto do iFood, por que o Uber Eats morreu na praia, e não seria surpresa até, né, se outros players menores aí saíssem? Eu acho que assim, o principal fator, no meu ponto de vista, eu acho que foi uma decisão estratégica da Uber para focar no seu negócio principal, que são corridas, né? A Uber Eats, ela nunca teve um foco muito grande, digamos assim, no Brasil, né? Tudo bem, o Brasil é um país enorme, mas ela não chegou nem perto das estratégias e das decisões que o iFood tomou para conquistar esse mercado. Então, eu acho que assim, a principal razão da saída é foco. Eles não tiveram foco, totalmente diferente do iFood. A Uber, né, se a gente olhar global, a nível global, o seu principal foco, que são as corridas, vem tendo prejuízos. Então eu acho que é uma decisão mais do CEO, uma decisão mais interna dos Estados Unidos, de focar no seu negócio principal e sair de mercados onde ela não está conseguindo performar muito bem, de uma maneira natural. E eu acho que o Brasil foi um desses mercados. Ela não conseguiu performar bem de uma maneira natural devido ao iFood ter feito muito bem a lição de casa, né? O iFood ele já está há mais anos aí disputando esse mercado, compreendendo como que é a cultura, como que funciona o mercado food service no Brasil. Então isso deu a ele aí uma distância muito grande, mesmo do Uber, que é uma empresa grande querendo concorrer com ele. O iFood teve um crescimento muito grande nos últimos anos e uma das estratégias que foi apontada por alguns concorrentes foi o uso de contratos de exclusividade com os restaurantes. Então, o restaurante que estava no iFood poderia estar em outra plataforma ou vender por outra plataforma. E a gente teve aí reclamações da própria Uber Eats. A Uber Eats, quando saiu do Brasil, quando encerrou suas atividades, no primeiro momento ela não falou nada abertamente, mas depois, em uma manifestação para o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ela colocou essa questão dos contratos de exclusividade. A gente teve RAP reclamando, a Brasel, que é a entidade do setor. E eu queria saber de você, Renato, o quanto que
que você acha que essa questão dos contratos de exclusividade, essa estratégia que o iFood empregou para crescer, quanto que você acha que isso teve de peso nesse sucesso, nesse domínio do iFood? Eu acho que, assim, esse foi um dos fatores, né, que fizeram o iFood conquistar essa dominância. Se eu for elencar, né, assim, no meu ponto de vista, né, tá no segmento food service, nós iniciamos em 2010, a Consumer, fomos crescendo aí devagarzinho ao longo dos anos, né? Hoje estamos aí em 30 mil restaurantes. Então, assim, a gente viu o iFood nascer, né? E era engraçado, né? 2015, 2016, não se falava em iFood, né? Os nossos clientes mesmos, eles pediam features e soluções relacionadas ao delivery, como, por exemplo, Bina, para identificar uma chamada, era muito forte a ligação para fazer o pedido. As coisas foram mudando culturalmente, né? O smartphone foi se popularizando, os apps. E o iFood, ele surfou muito bem essa onda, né? Ele teve essa visão. Então, assim, na minha concepção, o que fez o iFood conseguir essa dominância, primeiro foi a questão, a gente até brinca assim internamente, né, do dinheiro infinito. Então, mas só isso não garante o sucesso. Tem muitas empresas aí que tiveram rios e rios de dinheiro e não conseguiram se posicionar no seu mercado. Mas o primeiro fator que eu considero foi o dinheiro infinito, que com certeza faz toda a diferença para você fazer um negócio se posicionar e realmente funcionar para valer. O segundo ponto, ele começou a comprar competidores que começaram a despontar junto com ele. Isso em 2017, 2016. Então, o dinheiro infinito já ajudou nisso. Alguns competidores que começaram a despontar em algumas regiões, o iFood comprou essas empresas. Outra coisa que eles fizeram muito bem, né? Eles tinham e têm equipes para auxiliar no cadastro do cardápio para o restaurante. E, então, assim, eles realmente pegaram e colocaram a mão na massa para fazer o negócio deles acontecerem. Porque, como o Airbnb, né? Se a gente olhar na história do Airbnb, que é um super app de hospedagens, lá atrás também os donos foram até os primeiros estabelecimentos e tiraram fotos dos apartamentos, porque os donos não faziam um cadastro bem feito. O iFood fez isso lá atrás. Ele deu um apoio muito grande no cadastro de cardápio, fotos, em todo esse processo aí para os restaurantes realmente estarem apresentáveis na internet, num aplicativo. Outro fator que também eles fizeram muito bem aí na série de fatores para dominar o mercado foi campanhas pesadas, né, na internet, na TV aberta, com várias celebridades. Eles fazem isso até hoje. Cupons de desconto foi outra estratégia extremamente assertiva e cara, porque eles tinham que alimentar as duas pontas, né? Eles cuidaram muito bem das duas pontas. Eles cuidaram dos restaurantes, fazendo de tudo para os restaurantes estarem nas plataformas, pegando os cardápios, cadastrando, e eles cuidaram também da ponta de trazer tráfego, de trazer audiência, que foi gerando cupons extremamente atrativos e chamativos para as pessoas instalarem o app e fazer os primeiros pedidos. E aí, finalizando, né, a sequência de estratégias do iFood para a dominância do mercado, no meu ponto de vista, estão também os contratos de exclusividade. E aí, quando começaram a surgir novos players, ou players que já estavam consolidados lá fora e decidiram vir para o Brasil, já estava mais difícil, porque o iFood ele já tinha uma gama gigantesca de restaurantes, ele já tinha uma marca consolidada, ele já tinha milhares de consumidores com o app instalado e ele tinha os contratos de exclusividades que, querendo ou não, geravam medo no dono do restaurante de começar numa outra ferramenta que estava começando, que não tinha essa audiência. E para finalizar, né, está também o elo, né, que eles construíram junto aos entregadores. Então, eles verificaram que, para eles realmente conseguirem dominar todo o ecossistema food service, os entregadores eram um elo importante. Então, eles investiram nisso, eles investiram em fortalecer e entregar tecnologia, contratos e tudo mais, e dominar também esse elo da cadeia. Então, assim, eles foram muito visionários e muito eficientes na aplicação da estratégia deles. Claro que eles tinham e têm rios de dinheiros por trás, onde eles não se preocupam se a conta não fecha, mas, como eu já falei, muitas empresas tiveram investimentos por trás e não conseguiram consolidar os seus negócios. Então, assim, o contrato de exclusividade, concluindo, na minha concepção, foi um dos vários fatores, das várias estratégias assertivas que eles conseguiram implantar para dominar o mercado. Se a gente for olhar agora, então, para a atuação da Consumer, vocês também fazem parte desse mercado de delivery? Vocês
vocês ajudam os restaurantes a desenvolver também os seus próprios aplicativos de entrega através do Menudino, mas vocês já tinham uma experiência anterior no mercado de food service antes da entrada nesse de delivery. Então, como que vocês identificaram a necessidade de oferecer aos restaurantes um modelo de aplicativo e sites próprios para delivery? E como ele vem sendo abraçado no momento? Os restaurantes, enfim, eles estão interessados, eles estão usando? Como é que está funcionando isso? Então, assim, o mercado de alimentação, ele vem caminhando para uma maior profissionalização. Essa é a minha visão. Então, os restaurantes, eles não entendiam e também não existiam soluções no mercado para que, se ele decidisse vender online, ele ter caminhos para conseguir isso. Então, o Consumer e o Menudino, nós lançamos essa solução lá atrás também, porque a gente também viu essa necessidade. Os clientes, os restaurantes, né, que são os nossos clientes, eles não estavam felizes, não estão felizes de ter um único canal de vendas, onde eles não têm controle sobre taxas e uma série de variáveis relacionadas ao seu negócio. Então, assim, com a profissionalização dos restaurantes, vem sendo um caminho natural surgir no mercado uma série de soluções para que o restaurante consiga vender online. Então, a gente também entendeu essa necessidade, esse pedido, a gente está sempre em contato com os nossos clientes e nós lançamos essas soluções. Então, hoje a Consumer, ela oferece soluções de gestão para o restaurante, não só de controle de estoque, financeira, emissão fiscal, mas ela também tem ferramentas de venda online, onde o restaurante possa ter um site, um app próprio, para fortalecer a sua marca, para que ele consiga lutar contra a estratégia desses super apps, que são o cliente final nem saber o telefone ou o nome da pessoa que está pedindo. Isso tudo faz parte da estratégia deles, né? Blindar as informações. Então, se o restaurante hoje, se ele quer lutar contra isso, né? Eu até brinquei no começo, a gente é o Morfeu que dá a pílula vermelha. Ele pode escolher esse caminho. Ele fala, não, eu vou fortalecer a minha marca. Eu vou ter um domínio próprio, eu vou ter um site de gestão onde eu vou divulgar esse site nas minhas redes sociais, nas minhas campanhas de marketing, onde eu não pago taxas, onde eu não preciso aguardar para receber o dinheiro muitos dias, o repasse, né? Que era uma briga grande lá atrás também, com super apps, com iFood. Então, assim, a gente constrói essas alternativas para os donos de restaurantes mais conscientes que queiram buscar realmente dominar todas as etapas do seu negócio. Para finalizar tudo isso, a gente está há um ano construindo uma solução junto ao Google, que a gente vai lançar agora no final do mês, que é uma ferramenta de marketing digital para os restaurantes, justamente para ser mais uma alternativa para que o pequeno e dono de um negócio na área da alimentação, ele possa criar campanhas de marketing digital sem depender de grandes agências, porque ele não tem essa condição. Ele consegue usar a nossa plataforma de venda online, o Menudino, começar totalmente grátis. Claro que é muito difícil sair da dominância do iFood, devido a todas as amarras que ele conseguiu construir até hoje, mas a gente vem dando alternativas para quem deseja buscar esse caminho de liberdade, esse caminho de dominar todas as etapas do seu negócio. Renato, não sei se você pode abrir esses números, né? Acho que tem muitos contratos com restaurantes ali e aí acaba ficando meio complicado até de quem não tem um restaurante de ver isso, mas imagino que a taxa que um iFood cobra ali do restaurante deva ser bem alta, principalmente se o restaurante usa os outros serviços ali, né? Então, se o motoboy é do iFood, se não é próprio do restaurante ali e tal, vai comendo uma fatia ainda maior do pedido, a gente sabe que a margem de lucro de restaurante, até por conta de tudo isso, não é tão alta, né? Só que aí tem o problema de que alguns restaurantes, por exemplo, tem uma pizzaria aqui perto de casa que é muito boa, tem um preço legal, massa é boa, então eu já peço, sei lá, pelo WhatsApp e vem super rápido, né? Não tem muito problema. E aí já cortou o intermediário. Só que todos os outros, se eu quiser pedir algo novo, assim, é muito mais prático eu entrar ali no iFood, no Rappi e ter uma lista de opções gigantesca ali do que entrar ali na App Store, procurar o nome do restaurante, instalar o aplicativo, aí como é que funciona esse negócio de login e tal. Então, é meio difícil, assim, e até onde que vai esse balanço, né? Para quem que é essa opção mais própria, né? De ter um aplicativo próprio. Porque me parece que você tem que ter uma marca bem forte para isso acontecer, ou uma relação que você tem que construir
de algum lugar, né? E pelo iFood parece que não é muito promissor também. Bom, eu acho assim, como você falou, né? Não é fácil, mas também não é impossível, né? Eu acho que o caminho que o restaurante deve seguir, o caminho recomendado hoje, é ele defender a construção e a criação da sua marca. É aí que ele vai ter o equity, que ele vai ter a valorização do seu negócio. E ele pode sim começar com super apps, porque eles têm uma audiência enorme, eles investiram milhões e milhões para conseguir isso, mas eu acredito que o caminho correto é ele defender e construir a sua própria marca na internet. Então, como que ele faz isso? Registrando um domínio, direcionando para um site próprio, quando ele faz divulgações nas mídias sociais ou na rádio, ele usar a sua marca. Então é um erro muito, assim, no meu ponto de vista, né, muito comum dos restaurantes. Eles direcionam o cliente já para o iFood, aonde lá ele tem uma série de concorrentes. Então a pessoa pode até mudar de ideia ali, ele vê uma promoção, cupom e tudo mais. Então, assim, o restaurante, ele pode sim estar presente nos super apps, não tem problema nenhum, aproveitar dessa audiência, mas construir o seu canal de venda, construir um site próprio de venda, trabalhar com preço diferenciado no seu site, oferecer cupons. Hoje nós temos, por exemplo, no Menudino, o restaurante consegue criar um site, ele tem a opção de ter ou não um app, talvez ele não queira ter um app nesse primeiro momento, porque é mais difícil para o consumidor instalar. Ele pode começar simplesmente com um link fácil para o cliente dele fazer o pedido. Ele consegue habilitar para o cliente comprar sem cadastro, para ser um processo de checkout bem transparente, bem rápido. Então, eu acho que essas estratégias, um cupom de desconto, tudo isso ele pode, desde o começo, ir fortalecendo esse canal alternativo e, com o passar do tempo, ele fidelizando os seus clientes, ele ia aumentando as taxas de venda que ele recebe no seu delivery comparado ao iFood no seu próprio canal de vendas. Não é simples, mas também não é difícil, mas eu acho assim, é algo que tem que ser feito no dia a dia para que ele fortaleça a sua marca, para que ele trabalhe para ele ter a sua liberdade, entendeu? Porque se ele escolhe simplesmente terceirizar tudo isso, eu vou terceirizar meu marketing, eu vou terceirizar meus custos, ele passa a perder uma fatia muito importante do bolo, porque um cliente depois de fidelizado, ele tem lá as compras recorrentes, né? Ele vai ter o LTV, que é uma sigla que nós utilizamos muito aí para mensurar o tempo de vida daquele cliente com você, quanto que ele gasta. Se ele fidelizar esse cliente num super app, todo esse investimento, todo esse gasto que o cliente vai ter ao longo da vida, boa parte dessa fatia vai ficar no super app. Se ele conseguir, através de estratégias, cupons, fidelização, programas de fidelidade, se ele conseguir, através dessas ferramentas, fidelizar esse cliente no seu canal de venda, o seu resultado vai ser muito superior a médio e longo prazo da fatia de bolo aí, do dinheiro que ele vai ter na mesa. Renato, pelo que eu entendi do que você está falando, o restaurante ele tem que, de certa forma, escolher. Ou ele terceiriza o trabalho de marketing, o trabalho de fidelização e abre mão de parte dos gastos, ou ele fica com esse dinheiro, não contrata, não depende aí do super app para fazer essas coisas, mas ele passa a ter mais trabalho, né? Eu conversei com alguns restaurantes e eles têm como plano mesmo deixar o iFood, não vender mais pelo iFood, vender apenas pelos meios próprios. Quais são os trabalhos que um restaurante precisa assumir quando ele decide sair do iFood? Bom, primeiro ele precisa construir um canal alternativo de venda que o cliente dele possa entrar e fazer o pedido de uma maneira automática, como acontece hoje no iFood. Então ele precisa investir num site de delivery, num aplicativo também, se ele desejar, ou ele pode deixar o aplicativo para um segundo momento, vai muito ali da estratégia de cada um, né? Mas assim, então ele precisa começar a construir essas alternativas. Então, por exemplo, hoje no Menudino nós permitimos os clientes criarem um site gratuito para começar. Nós temos um plano gratuito que não expira, mas que tem uma quantidade limitada de pedidos. Então, assim, uma alternativa inicial, construir um site de delivery. Só isso adianta? Não. Eles precisam fazer um site, colocar fotos dos produtos, eles precisam colocar as descrições dos pratos. São detalhes pequenos, mas que muitos deixam passar. O iFood, ele tem gerentes que dão essa orientação para os restaurantes, que dão notas para o cardápio da pessoa, que ajudam ele a ter um cardápio mais profissional e mais vendedor. Mas isso não é segredo nenhum. Hoje na internet existe muita informação,
Então, qualquer dono de restaurante consegue construir um site de delivery vendedor e profissional, tá? Então, eu acredito que esse é o primeiro passo. O segundo passo, feito o seu site de venda, o seu canal de vendas, é divulgar isso para os seus clientes, né? Então, aquele que pede no telefone, aquele que pede no WhatsApp, ele pode deixar uma resposta pronta. Já vou te atender no WhatsApp. Mas, enquanto isso, veja o nosso cardápio nesse link. Ele pode colocar essa comunicação nas suas caixas de entrega e, principalmente, nas suas mídias sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Google. Então, quando ele for fazer uma divulgação do seu negócio, o link que ele tem que utilizar é o link desse canal próprio que ele está trabalhando para fidelizar os seus clientes. Então, assim, essa ferramenta, novamente, que a gente está lançando em parceria com o Google, ela visa preencher esse elo que é o que a gente sentia muita falta. O restaurante, ele até conseguia construir um site bem feito para vender, mas ele não conseguia gerar tráfego. Ele não conseguia fazer uma campanha, um investimento na internet e mensurar o resultado daquele investimento. Quantos pedidos foram gerados? Quanto que custou cada pedido gerado? Então, essa ferramenta que nós estamos lançando no final do mês, o Consumer Ads, ela vem preencher essa lacuna. Ela vem ajudar o pequeno dono do negócio a trazer tráfego da internet para o seu cardápio e, junto com as demais estratégias que eu já falei aqui, eu acredito que ele está apto em conseguir a sua liberdade, em conseguir aumentar significativamente o volume de vendas no seu canal comparado aos super apps. Ô Renato, mas uma coisa que eu vejo, né, é que assim, a gente tá falando de todos os tamanhos e tipos de donos de restaurantes, de negócios, enfim. Os perfis são muito diversos, você deve conhecer muito bem, né, o público que utiliza o serviço da Consumer. E aí o que acontece é o seguinte, você tem desde aquele restaurante que tem uma estrutura um pouco melhor, ele vai estar mais preparado para absorver essas atividades, para ter uma independência. Você tem uma agência já que atende, né, o restaurante, consegue ajudar ele com marketing, com outras coisas, mas tem restaurantes que não são nada, não tem nem fachada, né? Eu vi muito isso durante a pandemia, que a pessoa abria uma hamburgueria, mas era só para atender no iFood, não tinha fachada, né? Tinha um endereço lá, mas não tinha nada no local, não dava para você comer, né, presencialmente. Aliás, isso foi antes da pandemia, né? Porque pandemia realmente nem podia comer no lugar. Então, esse desafio, essa coisa de às vezes deixar na mão do iFood, é muito também porque o dono não tem nem tempo, nem cabeça para correr atrás desse tipo de coisa. E o iFood, ele é um facilitador num outro sentido, de ser um canal onde todo mundo pensa imediatamente quando quer pedir comida. Então, onde que eu vou procurar comida? Eu não vou no Google, né? Da mesma forma que se eu quero ver fotos, eu vou no Instagram, pedir comida, eu não vou no Google, não vou no Facebook, eu vou direto no iFood. Então, não sei como que vocês pensam em resolver esse problema para o dono do restaurante, né? Porque criar um site é uma parte importante, divulgar esse site com anúncios também é uma parte importante, mas a parte do marketplace, que garante que está todo mundo na mesma plataforma, que é o que gera resultado, muitas vezes, para os desconhecidos, ela existe? Vocês têm planos também de criar alguma integração, onde cada um tem o seu app, mas tem aqui a marca Consumer, que você baixa, instala e procura comidas de todos os restaurantes parceiros, né? Como que vocês trabalham essa relação? Então, assim, realmente, o iFood ele conseguiu essa consolidação, né, da sua marca no Brasil e como um app, como é a primeira opção que vai na cabeça das pessoas na hora de pedir comida. Mas, assim, eu acredito que não é a única, né? Como eu falei aqui, existem, sim, alternativas para o restaurante buscar a sua independência. O iFood não é o único canal que as pessoas vão para pedir comida. Tá? Hoje as pessoas estão muito também em redes sociais, no Instagram, ela está ali seguindo os restaurantes favoritos que ela segue. Então, se esse restaurante já disponibiliza uma oferta e um link específico de um history, por exemplo, para já fazer um pedido de uma maneira simplificada, isso já é uma maneira dela fortalecer o canal de venda dela e pular a instalação do Super App. Só para deixar claro aqui, né? Eu também não acho que é a única opção, nem quero que seja a única opção, mas digo assim, do ponto de vista do consumidor, o que facilita muito é você ter
um lugar que você vai e você não tá preocupado se você vai... deixa eu pensar qual restaurante eu vou. Não, a pessoa procura por comida. Deixa eu ver o que tem de comida disponível aberta neste horário. E você já vê o que tem aberto neste horário, né? Às vezes você não quer nem pensar no restaurante, enfim, você quer ver o que tem de disponível. E é muito mais difícil quando fragmenta. Então essa parte de, eu vou no Instagram, eu vou em algum lugar específico, instalo um aplicativo específico, eu acho sensacional, é excelente ter essas opções, a partir do momento que já se criou uma fidelização, principalmente. Mas até aí também o pessoal tem tique, às vezes, de ficar instalando aplicativo que não usa, e aí fica desinstalando. Então é muito mais difícil pro dono sozinho fazer com que a pessoa instale e lembre de usar, né? A gente vê essa briga até com qualquer tipo de aplicativo, rede social. Você conquistar essa fidelidade do usuário é muito difícil num ambiente tão volátil, né? Então, assim, eu acho que do lado do consumidor, falta essa coisa, falta esse local que você vai para procurar comida. E o iFood meio que acabou ocupando esse espaço com as práticas dele, com os méritos ou desméritos dele. E eu acho que para concorrer com ele, faltaria uma outra opção. Aqui já total minha opinião, né? Quem sabe uma opção que cobrasse de uma forma diferente, como vocês fazem também, né? Eu vi aqui que, por exemplo, tem um plano de assinatura para o dono do restaurante, é bem mais em conta do que você pagar 25% de taxa, não sei quantos por cento de taxa. Tem que ser uma coisa fixa, né? Tem que ser uma coisa que seja possível do dono pagar, porque eu acho que ele pagaria, né? Ele tá pagando já, só que o modelo não é positivo para nenhuma das partes envolvidas ali, né? O motoboy, o dono do restaurante, mas ele quer pagar pelo serviço do marketing, ele quer pagar para estar no marketplace, só precisaria um modelo melhor, né? Um pouquinho mais justo para ele. Sim. Nesse ponto, o iFood, ele com certeza conseguiu conquistar esse espaço, né? Então, muitos consumidores que querem várias opções rápidas para selecionar, para escolher, ele pode recorrer ao app, onde ele tem tudo isso de uma maneira muito resumida, mas... Enfim, se a gente olhar lá fora, né, esse mercado ele vem amadurecendo muito. Então, o que é uma prática comum também nos Estados Unidos, onde também os restaurantes lutam por divulgar e fidelizar o cliente no seu próprio canal de vendas, eles trabalham com preços diferentes. Então, isso também chega no consumidor hoje. O consumidor sabe que, às vezes, no iFood o preço é maior, porque o restaurante ele tem que repassar, muitas vezes, as taxas que são cobradas, mas que se ele pedir no telefone ou no canal próprio do restaurante, esse valor ele é mais em conta. Então, assim, eu acho que o mercado vem passando por um amadurecimento. Os consumidores também têm tido essa consciência, muitas vezes, dos custos maiores que existem nessas plataformas, e eles têm optado por caminhos alternativos ou tentar pedir direto. Mas, enfim, é um desafio, porque o iFood ele conseguiu se fortalecer sozinho, né, no Brasil. Nos Estados Unidos, que já tem muitos players dominantes, né, muitos não, mas já tem 3, 4, 5, já vem uma reclamação muito grande, né, porque veio a pandemia e todo mundo foi para o delivery. Então essas empresas elas tiveram um crescimento exponencial na pandemia devido a tudo que aconteceu, devido à posição que elas estavam, o segmento, as tecnologias que elas trabalhavam. Então assim, não tem muito por onde fugir. Nos Estados Unidos o que tem acontecido como eu até dei alguns exemplos aqui de Nova York no final do ano passado, que limitou as taxas em até 15%, falando, aqui não é terra sem lei, vocês não podem continuar subindo as taxas e os valores da maneira que vocês acharem, mas enfim, tudo está em constante transformação ainda, esse mercado ele vem amadurecendo, então assim, eu acho que vai muito do dono do restaurante, vai muito dos consumidores, para que todo mundo junto busque alternativas, e tanto o consumidor para não pagar mais, ou o dono do restaurante também para pagar mais taxas, para que a gente consiga encontrar outras alternativas. Eu acho que é isso. Mas e os aplicativos menores que o iFood, né, Renato? Porque tem por exemplo, o 99 Food, tem a ideia é parecida com a do iFood, mas eles estão focando em cidades menores. Acho que tem o Ikefome, que é um grande exemplo ali, que chega em cidades que o iFood não é tão forte. Então acaba sendo uma alternativa ali, né, para quem precisa captar clientes e né, já tá reclamando que o iFood cobra taxas muito altas e tal. Como é que você tá vendo esse mercado? Quer dizer, tem espaço para esses aplicativos mais regionais, né, para
focado nesses locais menores? Ou você precisa ter escala para o negócio funcionar? Você, desse lado, como é que você enxerga esses aplicativos? Olha, esses aplicativos realmente existem algumas opções, mas assim, no meu ponto de vista, eles são muito pequenos e eles não conseguem chegar nem perto, assim, não fazer nem cócegas no iFood, né? Devido ao seu tamanho, devido à sua verba de marketing, devido ao número de restaurantes que eles têm cadastrado, devido à equipe que eles têm para incluir novos restaurantes na base. Então, assim, eu acho muito difícil para esses novos entrantes que você citou, conseguir disputar um espaço com o iFood. Eu acho que mesmo a Uber, né, Uber Eats, que tinha muito dinheiro em caixa e tudo mais, né, da Uber, a Rappi também, que fez bastante rodadas de investimento e tem muita grana também para tentar brigar, eles não estão conseguindo. Então, assim, eu acho que para um outro super app surgir e competir com o iFood, eu acho que é necessário muito mais dinheiro do que esses que você citou aqui agora, porque o caminho é longo, é necessário muito investimento mesmo para conseguir brigar pela atenção dos consumidores. Tem esses aplicativos que você citou, esses super apps menores, indo para cidades pequenas justamente por isso, porque talvez ali não tenha iFood, ali o mercado é muito menor, mas eu não sei assim, se a conta fecha para eles, se essa estratégia realmente gera vantagem para o dono de restaurante, porque eu não sei se eles já têm uma audiência consolidada, entendeu? Então são tudo coisas que estão acontecendo ainda, a gente precisa aguardar para ver quanto eles vão conseguir incomodar, do meu ponto de vista. Renato, a gente está vendo aí que novas opções estão surgindo, vocês com a Menudino, esses marketplaces mais voltados para o interior do Brasil, para cidades pequenas, e mesmo assim a gente vê o iFood com 80% do mercado, né? Isso dá a impressão que é uma briga desigual, né? Você tem muitas empresas pequenas tentando ali um espacinho, enquanto você tem uma gigante no setor. Você acha que vai ter espaço para todo mundo? Você acha que nesse mercado de delivery cabe tanto uma gigante como o iFood, quanto a Consumer, quanto essas outras plataformas, esses outros marketplaces? Como é que o mercado vai se ajustar daqui para frente? Assim, primeiro, né, a Consumer, nós temos um sistema de gestão para o restaurante, né, um PDV, e assim, a gente tem muitos players, muitos competidores, né, dezenas e dezenas de sistemas de gestão, de PDVs na ponta. Então, o mercado da alimentação ele é gigantesco e ele suporta essa quantidade de empresas, de tecnologia oferecendo essas soluções. Agora, quando a gente fala um pouco de super app, a coisa muda um pouco de cenário, né? Os consumidores, eles não estão, muitas vezes, aceitando, como vocês mencionaram, né? Tem muitos aplicativos no celular e tudo mais. Eu acho que o iFood, na posição que ele está hoje ainda, que ele tem muito investimento por trás, eles não se importam se eles têm lucro ou prejuízo, eles também não compartilham essa informação. Eu acho que é muito difícil brigar com eles nesse momento devido à posição que eles tomaram e devido a todos esses investimentos aí que eles têm por trás, né? Não sei se o objetivo deles é talvez fazer um IPO, e aí a partir sim desse momento eles vão ter que prestar contas e dar mais transparência, né, sobre os seus gastos, os seus lucros e tudo mais. E aí talvez a partir desse momento fique mais fácil, talvez, para um player entrar ou não, eu não sei, né? Porque quando você não se preocupa se você precisa ou não fechar as contas no final do mês, é muito desigual, é muito injusto para uma pequena empresa ou para um pequeno marketplace brigar com o iFood, né? Porque, assim, a Consumer, nós temos uma postura, assim, de nem entender muito bem esse mercado ou nem querer muito bem jogar esse jogo, né? Nós crescemos no modelo Bootstrap e fomos crescendo os nossos próprios investimentos, então chegamos a esse valor de 30 mil restaurantes, mas é um jogo muito diferente do que eles jogam, não? Esse jogo de não se preocupar se a conta fecha ou não, vamos dar mais cupom, vamos ganhar mais mercado, vamos fazer uma propaganda na hora do jogo, na final do campeonato, e o iFood ele não se preocupa de compartilhar ou não essas informações, se ele está dando lucro ou não, porque ele não é uma empresa que precisa fazer isso. Então, talvez no momento que ele faça um IPO, não sei qual que é o objetivo deles, e eles precisam abrir essas informações, e talvez as pessoas verem que ele não é tão lucrativo, ou que ele já não tem tanta grana para gastar sem responsabilidade nenhuma, talvez a partir desse momento possa surgir outros players, como marketplaces, para tentar disputar com ele.
Mas nesse momento é um jogo de quem tem mais dinheiro. Então o iFood ele conseguiu esse marketing de rede, né? Ele conseguiu essa força de trabalhar em rede, que é muitas pessoas já terem. Ele fechou os elos de uma maneira muito estratégica, os entregadores, os cupons que ele oferece, as campanhas pesadas na TV. Então, assim, eu via que o Uber Eats, né, mesmo sendo o segundo player que todo mundo acreditava ter mais potencial para brigar por espaço, não conseguiu fazer isso, na minha opinião, por falta de foco. É necessário novos players com muito capital para conseguir incomodar o iFood. Se a gente fizer um paralelo, as maquininhas de cartão de crédito, né, que também está um segmento muito acirrado aí nos últimos meses. A gente tem empresas aí fortes, né, brigando por um espaço. A gente já tinha Rede, Cielo, empresas que já têm capital aberto, e entraram empresas com bilhões e bilhões de dólares para disputar espaço. PagSeguro, a Stone, as duas empresas que fizeram IPO recente nos Estados Unidos. Então, assim, eu considero o segmento de marketplace como esse segmento. Então, se a gente pegar o segmento das maquininhas, a gente tem aí 4, 5, 6 empresas com bilhões e bilhões em caixas, buscando se posicionar, buscando ser o intermediário entre as empresas e os consumidores. Então a gente é um mercado que muitas empresas decidiram disputar esse espaço. Se a gente olhar para o segmento food service / delivery, o iFood está sozinho. Então, se não vier uma empresa com bilhões e bilhões focada, buscando aplicar uma estratégia assertiva de dominar espaço ou conseguir um pouco mais de espaço a nível nacional do delivery, o iFood ele vai continuar surfando sozinho essa onda. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente como é que tá a situação na sua cidade dos aplicativos de entrega. Você costuma comprar pelo iFood mesmo? Ou você vai no Instagram buscar o seu restaurante favorito? Em quais ocasiões você opta por cada caminho? Porque tem gente que vai pro iFood porque é mais fácil e dá pra ver de cara o que tá aberto. Mas tem gente que, já gosto desse hambúrguer, desse local, já vai direto no Instagram e vê qual que é o menu do dia, né? Às vezes tem alguma promoção também. Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente pelo Twitter, é só marcar o @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes eu sou @Mobilon, @PauloRiga, @GIOVSR. E este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ari Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Tchau!